A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham os nossos vídeos que fazemos aqui no nosso canal do YouTube, vídeos a respeito do estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições da editora CPAD, lições para adultos. Nós estamos estudando agora o terceiro trimestre deste ano de 2025, trazendo uma série de assuntos, uma série de estudos, são 13 lições ao todo, tratando sobre a igreja em Jerusalém. Portanto, temos aí 13 lições que são dedicadas a estudar sobre a trajetória da igreja, a igreja primitiva, a trajetória da igreja baseado no livro de Atos. Bom, o nosso assunto geral desse trimestre é a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Bom, nós já estudamos a primeira lição na semana passada, estudamos uma lição com o seguinte título: A Igreja que Nasceu no Pentecoste. E agora, a segunda lição que nós vamos estudar neste momento, e será por sua vez estudada nas escolas bíblicas dominicais, nesse dia 13 de julho de 2025, nos traz o seguinte título: A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Esse é o título da lição que nós vamos estudar nesse próximo domingo. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Ou seja, no título da nossa lição, nós temos aqui uma definição, uma conclusão a respeito da Igreja de Jerusalém. Qual a importância da história da Igreja de Jerusalém? Qual a importância da sua existência para nós? Nós sabemos que a primeira igreja, estudamos isso na lição passada, a primeira igreja foi a Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém é a nossa igreja mãe, a igreja primitiva, a igreja que foi pastoreada, orientada pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos que andaram com Jesus. Foi uma igreja privilegiada, porque ela, no seu conteúdo doutrinário, ela recebeu os ensinamentos daqueles que andaram diretamente com o Senhor Jesus. Pedro, João, estavam ali naquela igreja, os demais apóstolos. Nós temos ali o Tiago, que veio a se converter depois, o Tiago, meio-irmão de Jesus, que era o pastor desta igreja também. Então temos na igreja de Jerusalém, de fato, uma referência, foi uma igreja modelo para nós, porque ela trouxe dentro do seu conteúdo doutrinário tudo aquilo que era o desejo do Senhor Jesus para com a sua igreja, e ele transmitiu isso aos seus apóstolos, que por sua vez estavam ensinando isso lá na igreja de Jerusalém. E nós vamos aprender nesta lição por que o nosso comentarista classificou aqui a Igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido. Há algumas perguntas interessantes que nós vamos responder na lição de hoje. Por exemplo, por que esta igreja, ou seja, a Igreja de Jerusalém, ela é chamada de igreja modelo? Por quê? Nós sabemos que ela foi a primeira, mas ela poderia não ter dado certo. Ela poderia não ser uma igreja modelo para nós. Poderia ser uma igreja que estaria num processo experimental, que sofreria um aperfeiçoamento com o passar do tempo, ou ela serviria como um parâmetro para que depois outras igrejas viessem se aperfeiçoar. No entanto, nós temos a Igreja de Jerusalém como uma igreja modelo. Não que ela fosse perfeita, porque no decorrer desse trimestre nós vamos estudar problemas, desafios que a Igreja de Jerusalém teve que enfrentar. Nós não estamos dizendo que ela era uma igreja perfeita, mas sem dúvida nenhuma ela
se tornou uma referência, um modelo, um exemplo importante para todas as demais igrejas, ou igrejas locais que nós estamos tratando mais especificamente aqui. Bom, mas vamos lá. Uma das perguntas que vamos responder é isso: por que esta igreja é chamada de modelo? Segunda pergunta que nós vamos responder estudando esta lição: o que esta igreja tem que deve ser seguido como exemplo pelas igrejas dos dias atuais? Esta é uma lição que, para a gente entender ela, precisamos usar a exegese e precisamos também usar a hermenêutica. Ou seja, precisamos entender a história da igreja de Jerusalém, precisamos compreender as circunstâncias vivenciadas pelos crentes em Jerusalém e depois nós vamos fazer aplicações, tirar lições, tirar ensinamentos que possam ser aplicados e que devem, de fato, ser aplicados na igreja dos dias atuais. Então, a segunda pergunta que nós vamos responder nesta lição é: o que esta igreja tem que deve ser seguido como exemplo para as igrejas hoje? O que essa igreja tinha que precisa ser valorizado hoje? Nós estamos falando de uma igreja que foi formada dentro da cidade de Jerusalém, uma igreja com os seus costumes e hábitos de um povo judeu, mas nós não podemos esquecer que essa igreja, ela foi doutrinada, ensinada pelos apóstolos, que tinha como missão pregar o evangelho primeiro em Jerusalém, mas a ordem do Senhor Jesus é que essa pregação do evangelho ultrapassasse os muros de Jerusalém, fosse até a Judéia, ultrapassasse os limites da Judéia e fosse para Samaria, e ultrapassasse os limites de Samaria e alcançasse o mundo. Então, nós estamos falando de uma igreja que deu esse ponto, que teve esse ponto de partida, que deu início a esse projeto de evangelização mundial, de evangelização que deveria alcançar todo mundo. Então, a igreja de Jerusalém, ela começou com os judeus, mas o projeto de Deus para a igreja era que ela não ficasse restrita aos padrões judaicos, não ficasse limitada aos costumes e hábitos judaicos, mas ela deveria avançar até alcançar os gentios, para que a pregação do evangelho ela fosse ouvida por todos os gentios também, a fim de que eles tenham a oportunidade de salvação. Então, hoje nós temos uma igreja, nós fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de uma denominação. Mas a pergunta que se faz é: o que existia na igreja de Jerusalém que deve ser aplicado em nossas igrejas locais hoje? Deve ser praticado pelas nossas igrejas locais. O que existia na igreja de Jerusalém que nós devemos trazer para o nosso dia a dia hoje? É a pergunta que também nós respondemos com esta lição. E a terceira pergunta que eu gostaria de trazer aqui para despertar o nosso interesse nessa lição é: a nossa igreja, a sua igreja, que você faz parte, a sua denominação, a minha igreja, será que as nossas igrejas, elas têm traços, características, elas trazem alguma coisa no seu perfil que se identifica com a igreja de Jerusalém? Há algum ponto de ligação entre a nossa igreja, a sua igreja, a minha igreja e a igreja de Jerusalém? Esse é um ponto também que a gente precisa refletir, porque independentemente das questões culturais, independentemente das questões do tempo, mas a igreja de hoje, ela
só é igreja na sua essência se ela conseguir trazer na sua vida diária os princípios, os valores, os ensinamentos que foram ensinados na igreja primitiva e praticados por aquela igreja. Uma igreja, uma denominação, uma igreja local que se diz igreja, mas que não tem identificação com aquilo que foi vivido pela igreja primitiva, de fato essa igreja ela não tem uma identidade de igreja, de corpo de Cristo. Ela não tem uma identidade de igreja do Senhor Jesus. Porque se faz necessário que qualquer igreja local, qualquer denominação, é necessário que ela tenha uma identificação com a igreja primitiva. Por quê? Por uma razão muito simples. A igreja primitiva é o modelo, é o padrão, é o exemplo a ser seguido. Então não tem como pensar em uma igreja genuína se ela não tiver as mesmas bases fundamentais, as mesmas bases doutrinárias, se ela não tiver os mesmos fundamentos que a igreja de Jerusalém tinha. Tá certo? É isso que nós vamos compreender estudando a lição de hoje, e isso vai fazer com que a gente entenda por que a igreja de Jerusalém é de fato um modelo a ser seguido por todas as outras que existem, né, a partir de então. Bom, o nosso texto diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42, faz parte também da leitura bíblica em classe, mas eu quero já de antemão salientar para vocês aqui a expressão perseveravam, variante de perseverar. A igreja de Jerusalém, os crentes de Jerusalém perseveravam. E quando a Bíblia diz que eles perseveravam, significa que eles não viveram um momento, eles não viveram um instante de comunhão, um instante de alegria, apenas um momento de emoção. O que aconteceu em Jerusalém por ocasião do dia de Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo sobre os crentes, o falar em línguas, todo aquele movimento foi tão impactante, foi tão forte, e a manifestação do Espírito Santo de Deus ali foi algo tão genuíno, que isso produziu uma continuidade na vida daqueles crentes. Aqueles crentes continuaram, eles perseveraram, eles mantiveram tudo aquilo que eles receberam de bom no dia de Pentecoste e posteriormente, eles mantiveram isso em suas vidas. Por isso que a expressão utilizada aqui pelo evangelista Lucas para descrever o ambiente espiritual vivido pelos crentes na igreja primitiva, ele usa a expressão perseveravam. E aí ele fala sobre os fundamentos da igreja primitiva. Perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que os apóstolos receberam de Cristo e agora estava transmitindo a esses crentes, para eles transmitirem a outros novos crentes, e assim iriam cumprir aquilo que Jesus deixou como ordenança, como ordem, né? Ide e fazei discípulos. Essa ordem do Senhor Jesus, ela foi cumprida por uma igreja que perseverou na doutrina dos apóstolos. O que foi ensinado pelos apóstolos
sendo compreendido como ensinamentos que foram dados pelo Senhor Jesus a eles, para que eles transmitissem, o que foi dado, os cristãos da igreja primitiva procuraram guardar. Ou seja, eles perseveraram, permaneceram na doutrina, no ensino. Então, o primeiro fundamento da igreja primitiva apresentado nesse versículo, doutrina dos apóstolos. Segundo, eles perseveravam também na comunhão. O que significa isso? Os crentes viviam em comunidade. Havia uma interação, havia uma relação íntima, pura, verdadeira. Havia uma manifestação de amor não só para com Deus, mas amor entre os irmãos. Entre os irmãos. Ou seja, a igreja primitiva, ela não trabalhava o individualismo, ela trabalhava a comunhão entre os irmãos. Os crentes viviam em comunhão. Isso significa que um estava preocupado em ajudar o outro, um estava preocupado em atender as necessidades do outro, um estava preocupado em ajudar o outro a carregar a sua cruz. Havia comunhão, havia uma boa relação entre os crentes, havia uma predisposição em cada crente de estar unido, de buscar viver em unidade. Ou seja, você não vê aqui indícios de que a igreja de Jerusalém era uma igreja dividida em grupos, era uma igreja dividida em partidos. Não. A Bíblia diz que eles viviam em comunhão, perseveravam viver em comunhão. Olha o que diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, havia um senso de unidade, havia um senso de convergência. Os crentes buscavam se unir, buscavam se ajuntar. Havia reunião e união nas reuniões. Eles não só se reuniam, que já era um grande ganho, mas além de se reunir, eles se uniam. Eles trabalhavam e se empenhavam juntos. Comunhão. Outro fundamento da igreja primitiva que nós encontramos nesse versículo 42. E no partir do pão, ou seja, eles perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos entendem que o partir do pão aqui está relacionado à Santa Ceia. Estava relacionado à união dos crentes para ceiar juntos, ceiar unidos. Então, a igreja primitiva era uma igreja que zelava por esse princípio que foi ensinado pelo Senhor Jesus, por essa ordenança dada pelo Senhor Jesus. Jesus ordenou que os crentes fossem batizados e os crentes participassem da Santa Ceia, porque a Santa Ceia, ela representa a comunhão entre os crentes. Você come do pão e bebe do suco de uva, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Esse ato cerimonial, ele representa a sua comunhão com Cristo e a sua comunhão com o seu irmão. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja que perseverava no partir do pão. Eles não perderam essa prática, não deixaram de lado esse princípio. Eles perseveravam nessa doutrina porque foi ensinada pelo Senhor Jesus para os discípulos. E o quarto fundamento da igreja de Jerusalém, nesse versículo 42 aqui do texto áureo, é nas orações. Os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão
e nas orações. A igreja de Jerusalém era uma igreja que orava. Mas eu entendo a oração feita pelos crentes de Jerusalém não como uma obrigação. Não era algo feito por imposição. É porque era prazeroso orar. Esses crentes haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Esses crentes estavam avivados, estavam vivendo fervor. Eles estavam vivenciando sinais e maravilhas, a ação extraordinária, a ação sobrenatural do Espírito Santo na igreja. Pessoas estavam se convertendo e maravilhas estavam acontecendo, curas. As pessoas sendo cheias do Espírito. Então, orar para a igreja de Jerusalém não era uma obrigação, não era algo que eles faziam forçados, não era um peso nas costas dos discípulos e dos crentes que estavam ali, não, era algo que se fazia com prazer, com alegria, com expectativas boas. Os crentes oravam porque amavam orar. Os crentes oravam porque eles sabiam que a oração era a chave da vitória. E na oração eles eram renovados, restaurados. Aí eu vou fazer aquela pergunta. Esses fundamentos apostólicos estão fazendo parte da sua igreja, da minha igreja, da nossa igreja nos dias atuais? A igreja do século XXI, ela tem preservado esses fundamentos, essas bases fundamentais que foram importantíssimos para o fortalecimento dos crentes de Jerusalém. Nós temos conduzido a nossa vida com esses fundamentos. A igreja de hoje, ela tem trazido esses fundamentos no seu dia a dia? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Essa é a pergunta que nós precisamos buscar, refletir nesse momento. A igreja de hoje traz esses fundamentos no seu dia a dia, vive esses fundamentos no dia a dia. Precisamos refletir para que nós tenhamos uma noção de até onde nós estamos realmente identificados com a vida vivida pelos crentes em Jerusalém. A verdade prática diz: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. É aquilo que eu já falei aqui, né? A igreja de Jerusalém, ela era a igreja mãe, mas ela não só é a igreja mãe, como também tornou-se exemplo para as demais pela sua forma de se conduzir, pela sua forma de viver a vida espiritual, tá certo? Bom, vamos para a leitura bíblica em classe, se encontra em Atos capítulo 2, versículo 37 até o 47. Mas eu quero também apresentar para vocês aqui os objetivos desta lição, que foram colocados aqui pelo nosso comentarista desse trimestre, o nosso querido pastor José Gonçalves. Ele coloca aqui 3 objetivos para esta lição, 3 objetivos a serem alcançados. O primeiro objetivo é explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém. O segundo objetivo é reconhecer a importância do batismo e da Santa Ceia como símbolos essenciais da fé cristã. O terceiro objetivo é aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Agora, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 37 até o 47. Que riqueza de detalhes extraordinários nós temos sobre as características da igreja de Jerusalém. Vale a pena a gente ler versículo por versículo aqui e analisar as características desta igreja. No versículo 37 diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então vamos lá. O capítulo 2, vocês sabem que narra, lá no início, nós estudamos na semana passada, a chegada do Espírito Santo de uma forma sobrenatural sobre aqueles 120 crentes que estavam no cenáculo. A Bíblia diz que foi ouvido um som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, foram vistas sobre as cabeças dos discípulos línguas de fogo, línguas repartidas de fogo, e aí aquelas línguas desceram sobre eles, eles logo começaram a falar em línguas, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e houve ali um grande reboliço em Jerusalém, porque temos ali 120 crentes falando em línguas, e cada um falava numa língua de um representante de alguma nação, porque nós temos ali em Atos capítulo 2, 16 citações, a citação de 16 povos que estavam representados por alguém que estava ali em Jerusalém e ouviam que lá no cenáculo alguém falava e adorava a Deus na sua língua. Egípcios, partos, medos, elamitas, sirineus. Então, quando eles ouviram alguém adorando a Deus, louvando a Deus na língua deles, eles foram para o cenáculo para ver o que estava acontecendo. E o que foi percebido ali era que algo sobrenatural estava acontecendo. Algo sobrenatural. Lá em Gênesis, Deus usou as línguas, porque Deus confundiu os homens com as línguas para não construírem a torre que eles queriam construir para chegar até a Deus. Então, lá em Gênesis, nós temos a confusão das línguas na Torre de Babel. Agora, em Atos capítulo 2, Deus usa línguas, agora não para separar, mas para atrair as nações. Deus usa as línguas para atrair as nações representadas ali por aquelas pessoas que estavam em Jerusalém. E cada um chegou ali perto do cenáculo para ouvir, porque ouvia alguém ali, um daqueles que estavam no cenáculo, adorando a Deus na sua própria língua. E isso chamou a atenção daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir Pedro trazer uma grande mensagem. Pedro trouxe uma grande mensagem explicando que o que estava acontecendo ali não era fruto de bebida, como alguns pensavam, não era loucura, mas era um cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. E Pedro vai explicando isso, e aquelas pessoas que estavam ali ficaram maravilhados com a pregação de Pedro. Nós já falamos sobre a pregação de Pedro na semana passada. E aí a definição é que no versículo 37, eles estavam com seus corações compungidos, quebrantados, maravilhados, e falaram: que faremos, irmãos? Que faremos para receber essa salvação? Que faremos para receber esse poder, esta graça? Que faremos para receber esta salvação que vem através de Cristo Jesus? E que nos permite, e que venha nos permitir a vivenciar essa experiência que vocês estão vivenciando. Então eles perguntam: que faremos, irmãos? No versículo 38, Pedro responde: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, peraí, vamos lá. Pedro aqui, no versículo 38, condiciona a entrada desses crentes, novos crentes, ele condiciona com o batismo. O batismo é a porta de entrada. Batismo nas águas. Olha o que Pedro fala aqui. Pedro, ele ensina o mesmo princípio, a ordenança que Jesus deixou para os discípulos. Ide, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro aqui segue o que ele aprendeu do Senhor Jesus.
Pedro disse: arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados. Uma vez arrependidos dos seus pecados, vocês serão batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, o batismo foi uma ordenança que a Igreja de Jerusalém buscou cumprir à risca. O batismo era a porta de entrada para que as pessoas oficialmente sejam reconhecidas como cristãs. O batismo não salva, é claro que não salva, mas o batismo é uma confissão pública, é uma confissão de fé. O batismo é uma confissão. Quando você se batiza, você está confessando que se arrependeu dos seus pecados, está morrendo para a prática do pecado, você está morrendo para o mundo quando você é submergido nas águas, e quando você volta, você está simbolicamente renascendo para a vida, renascendo para viver para Cristo. Você está nascendo de novo para viver para Cristo. Então Pedro fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado, dos pecados. E na sequência do versículo, Pedro ainda fala: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo que quando o crente se arrepende, quando o ser humano, o ser humano se arrepende dos seus pecados, se tornando um cristão, ele vai ser batizado. E sendo batizado, ele vai receber também o dom do Espírito Santo, que nesse caso é aqui a manifestação sobrenatural do batismo com o Espírito Santo que aconteceu ali em Jerusalém. E Pedro chama isso de dom do Espírito Santo. E aí Pedro, a prova de que Pedro estava tratando o batismo com o Espírito Santo ali como dom do Espírito Santo, está no versículo 39, que é a continuação do assunto, é o contexto. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Pedro está dizendo que a promessa que Deus fez lá no livro de Joel estava se cumprindo nos dias dele, mas não só para eles. Pedro está pregando e está dizendo: olha, essa promessa que está se cumprindo aqui hoje sobre nós, não é só para nós, é para vocês também, para vós. É para vocês, para os vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Pedro está admitindo aqui que o dom do Espírito Santo, a experiência do batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, não era uma bênção, um dom, uma dádiva, um presente só para os discípulos. É para todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Mas não era só para aqueles que estavam aceitando naquele momento, para os filhos deles também e para todos os que estão longe. Para todos que estão longe. Para todos quantos são chamados. Você é um chamado à salvação? Você atendeu o chamado de Deus para a salvação? Você também tem direito a receber este dom do Espírito Santo. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Então você tem esse direito também. Você também pode receber o dom do Espírito Santo, que nesse contexto aqui está muito claro para nós, que diz respeito à promessa, que por sua vez é o batismo com o Espírito Santo recebido por aqueles crentes. Está muito claro aqui, está muito claro. E no versículo 40... E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro está convidando a todos os ouvintes que estavam ali a se salvar, ou seja, a escapar daquela geração perversa. Nós somos chamados para escapar da condenação
que essa geração irá sofrer. Por isso que nós somos eclésia, chamados para fora. O que é a igreja? Chamados para fora. Somos chamados do meio dessa geração perversa. Somos chamados do meio dessa geração perdida para sermos a igreja, para sermos o povo de Deus. E o ingresso oficialmente, publicamente, para entrar na igreja, para fazer parte da igreja, o ingresso público é quando eu me arrependo de meus pecados e me submeto ao batismo nas águas, conforme Pedro ensinou aqui. E aí o crente chamado, crente cristão, ele está apto a receber o batismo com o Espírito Santo, que será um fortalecimento, será uma capacitação que ele vai receber para servir a Deus, um conforto para os momentos difíceis, para os momentos de perseguição, para que ele possa servir ao Senhor com graça, com força. Bom, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois dessa explicação de Pedro, quase 3.000 almas foram batizadas ali em Jerusalém. Quase 3.000 almas. Alguém poderia perguntar, mas pastor, ouviram uma pregação e foram batizados? E a gente, em nossas igrejas, tem discipulado, prepara o crente durante 3 meses, 6 meses, até anos, para se batizar. E eles ouviram uma pregação de Pedro e foram logo batizados. Por que isso aconteceu? Por uma razão simples. Nós estamos falando de prosélitos, na sua grande maioria, eram pessoas que nem moravam em Jerusalém, eles moravam, como nós temos lá 16 nações representadas ali no capítulo 2 de Atos, eles moravam distantes. Portanto, não haveria talvez uma oportunidade tão cedo deles serem batizados. E uma vez que eles receberam o ensinamento doutrinário do apóstolo Pedro ali, eles creram, se arrependeram dos seus pecados, então automaticamente foram batizados para que pudessem retornar para os seus lares, para as suas casas. E foram batizados quase 3.000 almas naquele dia. No versículo 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja deu um salto, cresceu assustadoramente, com apenas uma pregação cheia de poder, de graça, de unção. 3.000 almas se converteram. Versículo 43, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aqui você tem as características dos crentes nessa igreja. Em cada alma havia temor. O ambiente, a esfera, o ambiente espiritual ali era tremendo. Os crentes estavam acesos como brasas, cheios de graça, cheios de poder, cheios de entusiasmo, cheios de fé. Isso fez com que o ambiente espiritual ali em Jerusalém, entre esses crentes, fosse o melhor possível. No versículo 43 diz que em cada alma havia temor, ou seja, reverência, respeito. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, a igreja, ela, nos seus cultos, nas suas reuniões, eles viam milagres, coisas extraordinárias aconteciam na igreja. O poder de Deus se manifestava. A sua igreja é assim, a minha igreja é assim, a nossa igreja local, ela é assim? Ela vive ainda essas experiências? Havia temor, e o temor possibilitava os sinais e maravilhas acontecer no meio da igreja. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos
e tinham tudo em comum. Então os crentes amavam estar juntos, tinham prazer de estar juntos. Que diferença para a realidade que nós temos hoje. Os crentes se reúnem no domingo. Uma dificuldade muito grande para você conseguir reunir esse mesmo povo dos domingos nos meses de semana. E por quê? Porque nós temos costumes de nos reunir no domingo. As pessoas se reúnem por uma questão de hábito, tradição, mas perdemos o prazer. O prazer verdadeiro, o prazer de estarmos juntos todo o tempo que for possível. O prazer de estarmos unidos em todo momento que for possível. A igreja de Jerusalém era uma igreja que estavam reunidos, e o texto diz aqui, no versículo 44, que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia um prazer muito grande por parte desses crentes, desses irmãos, de estarem unidos. No versículo 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então os crentes tinham prazer de vender os seus bens para ajudar os necessitados. Vendia e trazia o valor para a igreja para ajudar os carentes, ajudar aqueles que estavam passando fome, que estavam enfrentando dificuldades, que por causa da perseguição, muitas vezes perdiam o que tinha e ficavam completamente desamparados, mas os crentes de Jerusalém vendiam as suas propriedades para ajudar uns aos outros. Tamanha era o amor, tamanha era a caridade entre os irmãos, o prazer de ajudar uns aos outros. E o texto diz que eles repartiam com todos, segundo cada um tinha a necessidade. Que ambiente maravilhoso de igreja. Que ambiente extraordinário, onde os crentes manifestavam o amor desta forma, não só por palavras, mas por atitudes, por gestos. Eles tinham prazer de sacrificar alguma coisa deles, vendia, desfazia dos seus bens para ver o outro irmão feliz, saciado, satisfeito. Ou seja, havia um ambiente de amor que era algo realmente incomparável dentro da igreja de Jerusalém. Versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui temos uma coisa curiosa, o versículo 46 diz que eles se reuniam no templo e eles se reuniam nas casas. Não existia templo cristão. Nesse período aqui, os crentes ainda, porque eram judeus, esses crentes de Jerusalém, eles ainda tinham alguns hábitos da cultura judaica. Por exemplo, orar 3 vezes ao dia. Eles iam 3 vezes ao dia no templo para orar. Os cristãos, eles ainda, como cristãos, tinham esse hábito de ir ao templo para orar. Nós temos lá, capítulo 3 de Atos, Pedro e João indo ao templo a orar. Na hora 9, 3 horas da tarde. Os judeus oravam 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Era uma prática comum. Esses irmãos se converteram e continuaram orando a Deus 3 vezes ao dia, iam ao templo, porque era uma prática dos judeus. E isso perdurou até que os cristãos começaram a ser expulsos do templo e não puderam mais se reunir ali. Embora eles não podiam se reunir ali, passaram a se reunir com mais frequência ainda nos lares, porque eles se reuniam nos lares e eles partiam o pão, ou seja, faziam a Santa Ceia nos lares, nas casas.
E isso passou a ser uma prática cada vez comum na vida dos crentes, tá? Não existia templo nesse período, templo cristão. O único templo que existia era o templo de Jerusalém, e os crentes, no início, bem no início, eles chegavam a se reunir no templo, depois não mais, mas eles continuaram se reunindo nas casas, partiam o pão nas casas, ou seja, participavam da Santa Ceia, comiam juntos, e a Bíblia diz aqui que havia alegria e singeleza de coração. No versículo 47, para fechar, diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Era um avivamento extraordinário em Jerusalém. A igreja, ela era vista de forma positiva. O que estava acontecendo ali com os discípulos atraía os moradores de Jerusalém. E a Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor novos crentes. Todos os dias se convertia alguém. Foi um grande movimento, um grande avivamento que aconteceu na cidade de Jerusalém. E isso impactou de uma forma extraordinária a ponto de toda Jerusalém tomar conhecimento da pregação do Evangelho. A cidade de Jerusalém ficou cheia da pregação do Evangelho, porque o que aconteceu no dia de Pentecoste perdurou na vida da igreja, permaneceu na vida da igreja. E isso veio promovendo um grande avivamento na cidade. Bom, a nossa lição está dividida em 3 partes, né? No primeiro tópico nós temos aqui uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro subtópico, uma igreja com fundamento doutrinário, nós falamos sobre esses fundamentos. Segundo subtópico, perseveravam na doutrina dos apóstolos. No terceiro subtópico nós temos aqui uma igreja relacional e piedosa. Aconselho vocês a lerem esse comentário aqui, porque tem alguns pontos aqui interessantes que o comentarista colocou para nós aqui, nos ajudando a entender com mais detalhes esse alicerce firme da igreja. No segundo tópico, nós temos uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Quais são os símbolos cristãos? Primeiro, o batismo. O batismo era uma ordenança dada pelo Senhor Jesus, uma ordenança dada pelo Senhor Jesus, que tem uma simbologia muito grande para nós. O comentarista até colocou aqui: após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Segundo subtópico, aqui nós temos a ceia do Senhor, que também era obedecida e seguida pela igreja, né? O partir do pão era a ceia do Senhor. E no terceiro tópico da lição nós temos uma igreja modelo. Primeiro subtópico, uma igreja reverente e cheia de dons. Nós falamos sobre isso, né? Havia sinais e maravilhas feitas pelos apóstolos. No segundo subtópico nós temos uma igreja acolhedora. Vocês vejam que havia poder, havia sinais e maravilhas, mas havia amor. Havia amor na igreja. Os crentes eram acolhedores. Os crentes viviam o amor. Não era só poder, era amor também. Era compaixão para com o próximo. Era união. Então a igreja de Jerusalém ela se torna um modelo para nós, porque ela tinha de tudo, tudo de bom. Ela tinha poder, mas também tinha manifestação de amor. Ela tinha sinais e prodígios, mas ela tinha união entre os crentes. Então, é uma igreja de fato modelo para nós, em todos os sentidos. Bom, na sequência aqui, no terceiro subtópico, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era uma igreja que também adorava o Senhor. Isso está muito claro lá em Atos capítulo 2, versículo 47, que diz que os crentes ali louvavam a Deus. E caiu na graça de todo o povo por tudo que eles faziam de bom, de positivo. Bom,
Na nossa conclusão, eu vou ler aqui para a gente encerrar, diz o seguinte: vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Bom, tá aí a lição. Espero que vocês tirem bom proveito, que vocês possam ter aí um bom aprendizado. E se você não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, se inscreva. Compartilhe nosso link também para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso estudo aqui e dessa forma estarão também fortalecendo o nosso canal. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que nesse dia 13 de julho vocês tenham uma excelente aula da Escola Bíblica Dominical.